Olá YouTube, sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao Tecnotícias, o vosso canal de informação de tecnologia e informática. Para hoje temos a comparação entre um HDD e uma SSD. Qual dos dois será o melhor? Para mim é como se estivéssemos a comparar um helicóptero a um F-16. Ambos são completamente diferentes. Em termos de execução, uma SSD é simplesmente mais rápida. Ponto final. Tenho falado com várias pessoas que dizem que, comparando a velocidade sequencial de ambos são bastante parecidos. Ora, eu penso que não é bem assim. Na realidade, a não ser que estivermos a copiar ficheiros de um lado para o outro e de inteiro, então esta especificação não fará qualquer sentido. Estou a falar sério, não tem nada a ver com a maneira como ambas gerem os ficheiros. Portanto, as SSDs são para gerir pequenos ficheiros que acontecem em todo o lado, a toda a parte. Como, por exemplo, executarem o sistema operativo, ou quando recebem uma mensagem instantânea, ou quando um programa é aberto, precisa de aceder a um monte de ficheiros que estão em todo o lado no sistema. Aí sim, a SSD destrói por completo. Então porquê? Um HDD. Porque isto é o tempo em que, quando não existe uma cabeça, não existem umas agulhas que têm que rodar e têm que aceder aos discos, porque não têm fisicamente partes que se movem, aí a SSD é 50 vezes mais rápida do que um HDD. Porque lá está, não existe discos, não existe uma cabeça que anda para a frente e para trás, não existe umas agulhas que andam para a direita e para a esquerda para ler e escrever os dados. Em termos de resposta, uma SSD será então 5 a 6 vezes mais rápida do que um HDD. Então vocês perguntam, em termos de confiabilidade, portanto, hoje em dia um HDD é bastante confiável. Portanto, é uma tecnologia já antiga e já não evolui mais, e os discos são bastante confiáveis, mas por terem partes em movimento, por ter a cabeça que se move, as agulhas que se movem, os discos que rodam, eventualmente um dia irá deixar de funcionar. Mas, dito isto, existe sempre uma maneira que nos alerta se existe um problema com o hard drive, com o disco rígido. Se começarmos a ouvir cliques, é um sinal de que o disco está nas últimas. Portanto, neste caso, é copiarmos os ficheiros por um disco novo e substituirmos o HDD assim que possível. Qualquer gravação, qualquer leitura, qualquer movimento que o disco faça acabará por parar. Em relação à SSD, isso já não acontece. Podemos ler e executar ficheiros o dia inteiro, que nada irá desgastar a SSD, porque não tem partes em movimento. Tudo o que tem é uma memória, e essa memória é uma memória flash. Mas dito isto, se estivermos sistematicamente a gravar informação para dentro da SSD, a gravar informação para dentro da SSD, isto então um dia irá acabar por matar a SSD. Portanto, estou a falar de uma SSD que se vende numa loja normal, como o Vorten, ou uma loja local. Portanto, uma SSD no consumidor normal, não destas SSDs que se vendem para grandes empresas. Uma SSD é bastante cara, comparada com um disco rígido. Portanto, vocês têm que ver se valerá a pena terem uma SSD ou um HDD. Vamos pôr desta maneira: se vocês utilizarem um portátil e tiverem medo, e tiverem a consciência que põem o portátil na mesa e se dão uma palmada na mesa ou o portátil cai ao chão, portanto, então aí é onde vocês vão utilizar a SSD. Ou se vocês utilizam um computador só em termos de velocidade, para jogos, para executar programas, só para isso, então aí aplica-se SSD. Se vocês tiverem só o computador para guardar vídeos, para guardar músicas e só para acederem daqui a algum tempo, então aí é que vão para um HDD. Pois, pelo preço de 1 TB de um HDD, não conseguem comprar uma SSD.
uma SSD é bastante mais cara do que um HDD. Portanto, no meu caso, o que eu faço é, eu tenho uma SSD com o sistema operativo e com os programas que eu uso diariamente. Portanto, programas que necessitam de um acesso rápido, como Photoshop, por exemplo, que tem ficheiros distribuídos pelo sistema inteiro, então aí a SSD é a ideal. E portanto, no segundo eu tenho um HDD, que é onde eu gravo toda a informação. Por exemplo, neste vídeo eu vou gravar este vídeo no meu HDD. Portanto, porque pelo preço eu consigo comprar 3 ou 4, o que não consigo com uma SSD. Portanto, nesta altura as SSDs são bastante caras. Portanto, vocês têm que ver o que vos é mais, o que vocês vão precisar. Como eu disse, no meu caso, eu utilizo SSD para o sistema operativo e para aceder aos meus programas que eu utilizo diariamente. Em termos de armazenamento, então aí eu tenho um HDD. Portanto, espero que esta informação vos tenha sido útil. Dedos para cima se gostarem, dedos para baixo se não gostarem. Não se esqueçam, se acharem que esta informação foi útil, então compartilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever no canal. Então, until next time.